motivo de alegria, não é? Glória a Deus. 16:33, o Evangelho de João. Depois a gente passa o vídeo. João 16:33, a palavra do Senhor Jesus é assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Hebreus 12, onde temos lido nesses dias, no nosso seminário, na sequência do nosso seminário. Nós estamos falando agora, na altura do seminário, aprendendo a cuidar de mim mesmo. Estamos falando agora sobre alimento e manutenção da fé, olhando para Jesus. Encontramos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores repreendido. Não desmaieis, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Palavra de Deus. Senhor seja com todos nós, tomem assento. Só uma lembrança aqui, que essas 2 semanas agora, elas são de recesso. Ontem nós estivemos aqui orando, convoquei os obreiros, e os obreiros que valorizaram aqui estiveram. Tinha um número bom de obreiros. A gente fica triste com a ausência dos outros, mas os obreiros que amam estavam aqui, não é? E tinha um número razoavelmente bom. E ontem foi a última vez dessas 2 semanas, ou esta e a próxima, que estivemos na igreja orando. Essas semanas 2, nós sempre passamos para que a igreja esteja com a sua família, alegre, abraçando, festejando a unidade familiar. E procure fazer isso. Evite as aglomerações, porque o negócio está feio. Muita gente aglomerando, por enquanto não é momento, né? Então, haja com sabedoria, mas se alegre e se divirta com a sua família. Então, nós não vamos ter ensaios, nós não vamos ter atividades extra culto nesses dias. Mas os cultos todos nós teremos. Terça, quinta e domingo. Domingo de manhã e à noite, né? E na quinta-feira, que antecede o Natal, nós vamos ter um breve culto aqui, um culto de 1 hora, 1 hora e 10 minutos no máximo. Então, se começar às 7h20, 8h30 no máximo, concluímos o culto. Porque nós vamos primeiro adorar a Deus e depois vamos participar da festa do Natal. E eu acho um absurdo fechar o culto no Natal.
Porque o Natal não é Jesus. E aí a casa fecha e a gente vai para uma festa, troca presente e nem fala o nome de Jesus. Isso fica esquisito, né? Nós, por exemplo, vamos a Goiânia na nossa família, mas primeiro vamos cultuar o Senhor aqui. Mas todos estão livres nesse dia para fazer como decidirem fazer, ok? Mas os cultos todos teremos, só não teremos as atividades. Meu querido irmão Francisco, papai da irmã Kate, muito bem-vindo. Deus abençoe o senhor, que Deus cuide de tudo com saúde. Amém. Quem quer dar bem-vindo pela vida do irmão Francisco, papai da irmã Kate? 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, lemos na palavra que Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflição. Mas ele fala para nós, tenham bom ânimo, porque eu venci. E quando ele diz tem bom ânimo porque eu venci o mundo, ele não quer dizer que ele era melhor do que nós e tal. Ele estava dando um exemplo. Ele estava dizendo, assim como eu venci, vocês sabem, vocês também vencerão. Ele está dizendo, eu venci, então se anima, porque eu venci por vocês. Eu não venci para mim, eu venci para vocês, por vocês. Então tenham bom ânimo. Mas logo atrás ele afirmou, no mundo nós vamos ser pessoas que vamos sempre enfrentar aflições, tribulações, dificuldades. E nós estamos vendo nesses dias, a partir de Hebreus 12, que nós temos uma carreira que está proposta e que nós devemos correr essa carreira, fugindo, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que é um assédio de perto para muitos. Então, é uma carreira que exige que a gente deixe essas coisas para poder chegar ao final dessa carreira. Então, ele dá algumas dicas para nós. Ele fala da nuvem de testemunhas, e eu quero chegar logo nisso, que agora ele está dizendo que a gente olha para o passado e vê essas pessoas que também venceram, que é a galeria dos heróis da fé. Irmã Creuza, bem-vinda de volta. A galeria dos heróis da fé é para a gente olhar para o passado e ver que as pessoas venceram. E Jesus é para a gente olhar para frente, que Ele está lá esperando nós. E quem está lá esperando nós, venceu. É como se eu pudesse imaginar que eu tenho que chegar lá, o caminho estava difícil, estava intransitável, mas Jesus com a sua morte limpou o caminho e está lá me esperando. Só que eu tenho que caminhar na direção que eu chegue. Se eu sair fora dessa direção, eu não vou chegar. Você não vai chegar. Então, nós vimos aqui algumas coisas a respeito disso e entramos na parte Jesus Cristo, a principal inspiração da carreira proposta. A gente olha para as testemunhas, para os heróis da fé, para as pessoas que venceram, para os nossos irmãos que têm testemunhos maravilhosos, mas a minha principal inspiração é Jesus. Se eu deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para pessoas, se essas pessoas caírem, eu desisto da caminhada. Mas se Jesus é a minha principal inspiração, eu não vou desistir. Porque ele não caiu. Jesus triunfou, ele já chegou lá. Por isso que Paulo diz que em Filipenses 4,13, esquecendo, em Filipenses 3,14 por ali, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim.
Por causa de quê? Por causa do alvo, o soberano prêmio que eu tenho lá na frente em Cristo Jesus. Então eu tenho um foco, eu tenho um alvo, meus olhos estão voltados para esse caminho. E quem está falando aqui? Um ex-cachaceiro, piadista, que estava no mundo, que não tinha nada a ver com Deus, que não era crente, que era um profano, mas que Jesus transformou, libertou, e agora ele está dizendo que o alvo dele é Jesus. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o que eu estou falando não é porque eu sou o rei da cocada preta, não, é porque eu conheci a transformação que esse Deus produz, provoca, faz acontecer. Então, meus irmãos, Jesus é a principal e talvez a única nesse nível inspiração para a carreira que me está proposta. É interessante, irmãos, que nós temos que entender que o escritor, quando ele manda a gente olhar para Jesus, ele tem alguns propósitos. Ele está escrevendo para uma igreja perseguida, ele está escrevendo para uma igreja que está sendo assediada para voltar à religião antiga, os judaizantes e outros. Eles estão olhando para as lutas e de certa forma desanimando, porque tem muita gente que é assim, pensa que ter Jesus é como ter um camarada que você vai lá e mata a galinha preta, paga não sei quanto e ele vai melhorar os seus caminhos. Com Jesus não é assim. Por isso que no contexto ele está falando de disciplina. Jesus, ele trabalha conosco para nos preparar para o céu e não para essa vida. É por isso que a gente acaba caindo quando a gente fica pensando que Deus está nos preparando para essa vida. Não, Ele nos está preparando para a vida de glória, na eternidade. Manildete, Deus abençoe, minha filhinha. Então Jesus está preparando nós para aquela vida e os nossos olhos estão nesta. Por isso que há um desânimo. Mas quer dizer que... Mas o Paulo está sempre animado, porque ele está olhando para a glória do porvir. Mas tem uns discípulos que abandonam a fé. Por quê? Porque está olhando num Cristo que deveria ser rei aqui. E esse Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu daria a ordem e muitos viriam aqui obedecer o que eu mandei. Mas o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é o reino que está por vir. Existem dois reinos principais para a gente entender na Bíblia. O reino de Deus na terra é Ele reinando em mim. O reino de Deus na glória é eu reinando com Ele lá. Há uma diferença. Quando ele diz está próximo o reino de Deus, é porque Jesus veio trazer esse reino e Ele estava próximo. E Jesus ainda está conosco pela pessoa do Espírito Santo. Mas Ele vem preparar nós para o reino futuro. Nos tira da ira futura e nos leva para o reino dele futuro. Por isso que igreja não prepara pessoas para ficarem ricas. Igreja prepara pessoas para ficarem salvas. Ainda que Jesus tem todo o poder e faz gente ficar rico. Mas esse não é o plano de Jesus. O plano de Jesus é nos fazer de tal maneira correr essa carreira, preste atenção, correr essa carreira que nos está proposta, de tal maneira que cheguemos no céu. Amém? Então, para eles, a luta do cristianismo ainda não se converteu numa luta mortal. Deus, através do escritor, está falando para eles: vocês não resistiram até o sangue. Vocês ainda estão num negocinho aí que está fazendo corpo mole, porque tem coisa mais feia por vir. Quando fala de resistir até o sangue, ele está usando a mesma palavra, ele está usando a mesma frase dos chefes dos macabeus da época,
quando eles estavam insistindo para que as suas tropas saíssem e lutassem até a morte, dar a vida para aquilo. E aí tem algumas coisas que a gente pode comparar nessa altura, irmãos. Estou falando do texto, ok? Está acompanhando? Alguma coisa que nós podemos falar nessa altura. Tem gente que tem coragem de dar a vida por um amor, uma mulher, um homem. Tem gente que tem coragem de dar a vida por causa de drogas. Tem gente que tem coragem de dar a vida por causa de roubos, por causa de coisas. E nós temos que ter coragem de dar a nossa vida por Cristo. Nós temos que ir avante com a nossa fé. Não é pegar em armas, não é brigar com... Não é isso que eu estou falando, isso é a mentalidade do século 21. Parece que tudo se resolve, é na pancadaria, é com armas e tudo. No cristianismo, não. No cristianismo, as armas de Deus é o amor, é o perdão, é o calar, é o sofrer a afronta, é o suportar a ignomínia. Tem que olhar para Jesus. Não é olhar para quem lutou, para quem guerreou, para quem pegou a arma, para quem... Não, tem que olhar para Jesus e o comportamento dele. Sabe qual é o homem mais... Você sabe qual é o homem mais poderoso que palmilhou nessa terra? Tem gente que pensa em Sansão, porque o cabra era macho mesmo, né? Era mil homens com uma queixada de jumento, ele punha por terra. Ele rasgou um leão no meio, carregou um portão de 700 quilos nas costas, morro acima. O cabra era forte, né? Outros estrategistas, os valentes de Davi, né? O camarada matou 800 com a espada na mão, ao ponto de terminar, parece que a espada fazia parte do corpo dele. E ele venceu 800 com a espada na mão. Mas a pessoa mais poderosa que pisou nessa terra chama Jesus Cristo. Sem arma, venceu milhões e milhões de pessoas. E ele passa para nós as armas dele. Parece que a mentalidade do século 21 não admite isso. Não, se pisar na minha casa, bala. Sou filho de Lampião. Mas agora nós somos filhos de Jesus. É fácil uma pessoa que está nesse mundo perdido entrar nesse mundo achado? Não, não é fácil. Enquanto ela não nascer de novo, nunca vai ser fácil. Mas depois que ela nascer de novo, ela terá graça para isso. Por isso que Deus converte pessoas. O Saulo matava, agora o Saulo está perdoando. O Saulo perseguia, agora o Saulo está sendo perseguido. O Paulo não tinha medo de encarar ninguém com a sua espada. Agora ele não tem medo de morrer por Jesus Cristo. A conversão é o que precisa acontecer em nós. Parece tão difícil, né? Parece que essa palavra não é para você. Essa palavra é só para aquele povo daquela época. Mas eu te digo uma coisa, talvez nós não sejamos para sermos de Deus. Porque Deus continua sendo o mesmo que converte e transforma pessoas. E Ele transforma, olha para a Bíblia por favor, qualquer pessoa Ele transforma. Ele liberta, Ele transforma um Zaqueu roubador, ladrão, odiado pelo povo de Deus. O povo de Deus não gostava, era como se a igreja odiasse uma pessoa e Jesus vai para ele especialmente. Zaqueu, desce daí, meu filho. Hoje eu vou posar na tua casa. Hoje veio salvação na tua casa. Aquele que era odiado era amado por Deus e foi transformado.
mas pessoas ali junto com Jesus não foram. Judas, por exemplo. Então, depende aqui, meu filho, é do coração, é da maneira que você busca a Deus. A gente não pode buscar a Deus querendo dar a Deus dicas e direções. A gente só tem uma maneira de buscar a Deus, se atirando nos pés dele, se derramando e reconhecendo: nada sou, tudo tu és. É por isso que é difícil a mentalidade de hoje absorver uma palavra dessa. Mas o Deus da Bíblia é o Deus de Maria de Magdala, uma mulher de 7 demônios, Maria Madalena. Cuidado com aquele filme Maria Madalena que estão passando por aí. Irmão, leia a Bíblia, mas não leia filmes primeiro. Leia a Bíblia. A verdade não é o que passa no filme, a verdade é o que está escrito na Bíblia. Maria de Magdala tinha 7 demônios. Ou seja, era uma mulher que era mal querida e mal vista. Mas Jesus foi e transformou ela. Imagine 7 demônios, o que essa mulher fazia contra famílias, contra um punhado de coisa. Mas Jesus amou e transformou. É aí que está o negócio. O Deus da Bíblia, ele continua sendo o mesmo. Ele não perdeu o poder e nunca vai perder o poder dele. Qualquer pessoa com qualquer problema e qualquer nível de maldade, ele ainda tem o poder de libertar, transformar e mudar. A religião não muda ninguém, mas esse Deus aqui muda. O problema é que a gente busca a religião. E Jesus está dizendo: vinde a mim. É certo ter uma religião? Claro que é. A religião certa, a religião que nos leva a... Você não está aprendendo aqui a servir a Deus? Qualquer igreja que ensina a nós vivermos a palavra é a religião certa, desde que Jesus seja o único Senhor e o único Salvador, e a palavra o único manual. Resumindo, nós temos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, todo mundo sabe isso desde criança. É o Deus vivo e existente, e não há outro fora dele. Então, quando nós buscamos a Deus na religião, está errado, mas quando nós buscamos a Deus em Deus, Ele nos põe na religião certa. Eu fiz isso, eu fui para Seiton Nuê, fui para espiritismo baixo, espiritismo linha branca, e seita não sei, mas não sei o que, e catolicismo, mas não sei o que, mas eu queria Deus, eu queria achar Jesus, cada um, não, eu tenho que achar Jesus, eu quero e tal, e mesmo bebendo, cachaceiro, mas não sei o que, Jesus me trouxe para o lugar certinho, me transformou numa noite só, porque eu estava procurando Deus e não uma religião. Procure Deus para você ver se Ele não tem poder para libertar. Tem poder para libertar e quer libertar. Deus quer toda hora transformar qualquer pessoa, mas Ele não vai fazer isso se você de fato não se render humildemente. Jesus continua nascendo no coração dos humildes. Viu? Ele nasceu numa manjedoura. No fundo de uma caverna, estivemos lá em Israel, no campo dos pastores, tem as cavernas, entramos num lugar lá, tem até as fotos lá que eu já postei para os irmãos verem, uma suposta caverna, ele ficou lá no final, nasceu numa manjedoura, animais perto, um lugar que não tinha lugar para ele nascer, teve que nascer nessa caverna de animais. Mas ele nasce, ainda hoje, nos lugares humildes. Jesus nasce nos corações que se rendem. Jesus nasce nas pessoas que se entregam. Jesus não nasce em coração de ignorante. Enquanto ignorante, Jesus trabalha, massacra, pisa. Eu não quero saber de Jesus. Melhor ainda para Ele te pisar e te massacrar e fazer você acordar e ver que tudo que você precisa é deixar de ser bobo e aceitar Jesus de verdade. Então, o escritor está nos ajudando a ter uma inspiração em Cristo, por quê? Porque Cristo derramou o seu sangue.
Ele deu a sua vida por nós. E aí, ele também pede a eles que comparem o que eles têm que sofrer com os sofrimentos que Jesus suportou. Jesus deixou a glória que ele tinha. Ele assumiu todas as estreitezas, todas as dificuldades dos seres humanos. Ele abandonou tudo que era gozo, paz, tranquilidade, refrigério, tudo que era paraíso, e veio aqui tomar o nosso lugar, as nossas dores, as nossas maldições, o nosso sofrimento, o nosso castigo, tomar os nossos pecados, as nossas maldições. Ele veio tomar o nosso lugar, a morte vicária, e ele fez isso por nos amar. Por isso que o escritor diz: olha para ele, olha para Jesus, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para dois objetivos: para que não enfraqueçais, e para que não desfaleça nos vossos ânimos. Considera Jesus. Ele pagou o preço da minha salvação, e eu vou pagar o preço da manutenção. Diga: ele pagou o preço da minha salvação, e eu pagarei o preço da manutenção. Por isso a pergunta do escritor é como se fosse: como podem vocês comparar o que têm que suportar com o que ele suportou? Que nível é o nível das nossas dores, comparado com as dores de Jesus? Ele fez tudo isso por nós. O que nós vamos fazer por ele? Então, meus irmãos, quando ele diz olha para Jesus, ele está falando para olhar mesmo. Não é olhar para contemplar a beleza do Senhor, não. Aqui é olhar para contemplar a dor, o sofrimento que ele teve para nos tirar da condenação. Está entendendo ou não? Mostre-se digno do sacrifício que Deus fez por você. Mostremos-nos dignos desse sacrifício. E nos mostremos dignos do sacrifício dos irmãos que tiveram coragem e que não negaram a fé para que o evangelho do Senhor pudesse chegar até nós no século 21. Jesus não ficaria feliz em ver você desistir daquilo que Ele deu a vida para você ter. Jesus não ficaria feliz em ver você desistir daquilo que Ele teve que dar a vida para que você tivesse. Então, a minha inspiração é quem? Absolutamente Jesus. Então o que eu faço? Olha para Ele como uma ação constante na sua vida. Está passando o quê? Olha para Jesus. Está feliz? Você ganhou uma mansão? Olha para Jesus. Está morando num casebre? Olha para Jesus. O segredo não é onde eu moro, mas para quem eu estou olhando e seguindo e vivendo. Por isso que ele diz, olhando firmemente. Firmemente. Então, primeiro aqui é o foco, olhando. Segundo aqui é quem? Para Jesus. E terceiro aqui, que maneira? Firmemente. Agora entenda uma coisa.
quando ele está dizendo olha para Jesus, a palavra no grego está querendo dizer: desvie o olhar de todas as outras coisas e fixa o teu olhar em Jesus. A palavra no grego quer dizer isso. Você quer olhar para Jesus? Quer? Então tira os olhares dos outros. Não, você não consegue chegar até Jesus olhando para as ondas, mesmo que esteja caminhando em direção a Ele. Você não vai conseguir chegar até Jesus olhando para os escândalos que vão acontecer ainda mais nas igrejas. O último dos escândalos é o bispo Crivella, que foi preso aí, né, prisão preventiva hoje. Então, prefeito do Rio de Janeiro. E aí tem um escândalo de 50 milhões, estão querendo acusar, ele está dizendo que não tem nada a ver, mas tomara que não tenha mesmo, mas se tiver é mais um escândalo. Se você olhar para os escândalos falarão mais alto. Eu vou olhar para Jesus, e o meu alvo é Cristo. O meu alvo, se você quer, é como se você fosse nadar num mar. Já viu as pessoas que entram no mar e vão nadar 40 quilômetros, 50 quilômetros? Como é que eles têm a direção? Se eles perderem a direção, é mais ou menos isso para você entender. Olhe firmemente, você tem que ter um ponto para estar seguindo. Você não pode fechar os olhos, você não pode entreter com as coisas. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Se nós começarmos a olhar para os encantos também, é outra coisa que vai tirar. Ah, mas está tão legal. Ah, mas agora eu estou ganhando bem. Ah, agora eu estou numa vida boa. Agora eu tenho barco para pescar. Agora eu tenho lancha para passear. Agora eu tenho dinheiro para gastar. Outro perigo. Nossa ocupação, e eu não falo como pastor, porque eu faço isso desde que Jesus me converteu. A minha ocupação é com Deus e sua casa. Foi assim que o Senhor me manteve. Quantas pessoas eu vi caindo durante esses 27 anos de fé. Quantas pessoas hoje, a gente às vezes fica orando, chorando para que volte para a casa de Deus. Por quê? Porque tiveram outros alvos, outros objetivos. Começou a trabalhar demais, agora só dava para ir domingo. Arrumou um emprego à noite, agora só dava para ir de vez em quando. Ah, porque eu não tenho tempo para isso. Ah, porque eu não posso fazer aquilo. A maioria desviados ou dentro de igrejas frios. É Deus e casa de Deus e o que Deus abrir de portas. Não estou desconsiderando a necessidade, eu estou falando de algo espiritual que realmente nos leva a fortalecer na fé. Olha firmemente para Jesus, tirando os olhos das outras coisas. Quanto que você vai ganhar, que eu vou ganhar mesmo? Você vai ganhar 20 mil, só que você não pode ir para a igreja mais, porque você vai ter que trabalhar assim, fazer de tal forma e fazer de tal maneira. Não. Mas é 20 mil? Não. Ai, pastor, o senhor é doido. Doido é quem perde o céu. Você pode chamar de doido aqui, mas a hora que chegar na eternidade e ver que não tem escape, a hora que chegar na eternidade e ver o inferno e ver o céu e saber que não pode entrar, você vai chamar de fiéis as pessoas que não abandonaram Deus aqui, ó. Eu quero o céu. Nós temos que entender isso. Muitas igrejas hoje desviaram o foco.
Por isso o testemunho, a maioria dos testemunhos é quanto eu ganhei, Deus abriu a porta para isso, Deus fez não sei o quê. Não tem aquele testemunho, Deus me batizou com o Espírito Santo, eu fiquei tão feliz, Deus começou a me usar para ganhar almas. O testemunho da igreja é esse: Deus me batizou, Deus me usou para ganhar, Deus me usou para trazer essas almas, o Senhor está na nossa vida, Deus me deu visões, Deus me deu dons, e eu estou aqui para Jesus me usar como servo dele. E Deus vai cuidando desse povo. É aquilo que eu sempre falo. A primeira pergunta de Jesus quando ele enviou os 70 foi: faltou alguma coisa? Pergunta errada, né? Do ponto de vista de alguns professores de seminários. A pergunta deveria: ganharam almas? Quantas almas? Dá um relatório. Não. Faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. Então escutem. Sempre que vocês me obedecerem, eu vou cuidar de vocês. A lição é essa. A lição é essa. Faça a minha vontade e eu cuido de vocês. Nega o pão que o diabo ofereceu e os anjos vão vir servir pão do céu para você. Entende isso ou não? Nega os pães que o diabo ofereceu e os anjos do Senhor trarão os pães. Então olhar firmemente. Miqueias 7,7 diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Por que ele vai te ouvir? Porque eu só estou olhando para ele, esperando nele, buscando dele. Tem gente que vai em todas as fontes para ver qual que atende primeiro. Cristão só tem uma fonte: Jesus Cristo. É no nome dele que nós alcançamos a vitória pelo Pai. O nosso Senhor, irmão, por que nós temos que olhar para ele? Porque ele tinha um propósito. O texto que nós lemos diz: pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou. Então olha para ele, tem uma glória proposta para nós. Tem uma salvação eterna proposta para nós. Ah, pastor, ninguém acredita nisso mais não. Vai fazer igual o povo lá daquela seita terrível, terrorista, que os camaradas prometem um céu com 7 virgens, só para o cabra, com paraíso, se ele matar os outros. E tem uma turma aí bem grande que acredita nisso. E você não vai acreditar no Cristo que existe na história, antes de Cristo, depois de Cristo. Você vai em Jerusalém, está impregnado das coisas do Senhor Jesus Cristo, e você vai deixar de crer em evidências? Você vai deixar de crer num Deus que transforma as pessoas drogadas, prostitutas, liberta ladrão, liberta fraudulentos, converte em servos, e é vivo, é real. Ele pega o que mata e agora faz morrer por amor às pessoas. Você vai deixar de acreditar nessas evidências para acreditar em quê? Então, olhe. Se você quer olhar para Jesus, deixe de olhar para as outras coisas. A Bíblia fala do espírito de engano. Olhar aqui é dar atenção, e às vezes a gente dá atenção com os ouvidos. Muitos que ouvem espíritos de engano são enganados por eles. Paulo tinha esse receio quando disse ele tinha receio. O desejo de Paulo era apresentar a igreja como uma virgem pura, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, ele fala: mas eu receio que assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês também sejam engodados com outro evangelho, com outro Jesus que não o nosso. Então tem gente que camufla uma verdade, mas ela é mentira. Que camufla um Cristo Salvador, mas não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, para eu seguir, para você seguir, tem que negar a si mesmo.
O Cristo da Bíblia, primeiro nós temos que realmente nos arrepender dos nossos pecados. Para o Cristo da Bíblia, todo dia temos que lutar para agradá-lo e servi-lo conforme a palavra. Não é o Cristo que já fez tudo e você não faz nada. Não, o reino de Deus é tomado por esforço. Salvação custa caro. Custou um preço que não tem como medir para Jesus, impagável por nós. Mas a manutenção que nós temos que ter custa cara. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pelo que diz, arrependei-vos e eu vos perdoarei. Sempre tem preço. O próprio escritor no capítulo 13 vai dizer, apresentando a ele sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor. Então é sacrifício servir a Deus, não é boa mansa, não é redinha e paraíso. Olha para os santos homens de Deus, para as santas mulheres de Deus, há perseguição. Como o mundo me odiou, também odiará a vós, diz o Senhor. Como me perseguiram, perseguirão a vós, diz o Senhor. Não cuideis vós que vim trazer a paz, eu vim trazer espada. A partir de agora é pai contra filho, filho contra pai, nora contra... É assim que vai acontecer, porque quem realmente decide servir Jesus, entra na contramão do primeiro próximo. E aí luz e trevas não funciona. Mas a palavra diz, coloque a luz no lugar onde ilumina toda a casa, e toda a casa será iluminada. Levante as suas obras, para que os homens vejam as suas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 14 a 16. Persevera, não tira os olhos de olhar e fitar em Jesus Cristo. Cuidado com aquilo que está fazendo você olhar, tirando os olhos de Jesus. Olha para Jesus, firma a tua fé em Jesus, olha para o gozo que está proposto. Colossenses, abram lá em Colossenses mais uma vez, capítulo 3. Colossenses. Os mandamentos do Senhor são mandamentos de vida. Repitam isso. Sabe o que a geração de hoje fala? É pesado, é um absurdo. Ah, mas isso aqui, quem faz isso? E aí os convertidos falam, são mandamentos de vida e paz. Esse é o caminho, essa é a maneira de acertar. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, é um conectivo ligando os textos. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, é imperativo, é um mandamento. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Tem gente que busca onde o diabo vive, nas regiões da maldade, e está no alto. Não, buscai onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, outro imperativo. Primeiro buscai, agora pensai nas coisas lá do alto. Não, e ele está enfatizando para ficar bem claro, não nas que são aqui da terra. O alvo é o céu, o foco é o céu, os olhos voltados para o céu. O Senhor Jesus, o trono da sua glória, ao lado à destra do Pai.
Mas aí ele conclui: e a vossa, por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa é a manutenção da minha vida com Deus. Buscar e pensar nas coisas do alto. Mas será que o Senhor tem isso para mim? É de ti, Senhor. É para a tua glória. Foi o Senhor. A proposta é tua, Senhor. Por que você faz isso? Porque eu quero sempre buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Mas por quê? Porque eu já morri para essa vida e eu estou em Cristo e é Cristo que vive em mim. Então é a vontade dele na minha vida. Note que o mandamento da palavra vem com o imperativo: buscai, pensai. Então é um mandamento que eu tenho que fazer, eu tenho que viver, é uma constância. Quem está entendendo? Em toda a Bíblia encontraremos advertências quanto a termos nossos olhos no alto em vez de na terra. E esse aqui é interessante, meus irmãos, preste atenção. No tabernáculo de Moisés, que Deus o mandou construir segundo o exato modelo das visões que ele teve no monte, é impressionante a ênfase figurada que o Senhor deu a este assunto. Quando mandou Moisés fazer mandou fazer as 4 coberturas que sobrepunham como teto da tenda da revelação, o Pai Celestial mandou que elas fossem todas bordadas, embelezadas. Era um verdadeiro espetáculo artesanal que ninguém hoje poderia reproduzir, pois a arte não era meramente humana. Deus havia enchido os artesãos com seu espírito para que pudessem executar o modelo divino ordenado. Portanto, quando alguém entrava na tenda da revelação, se queria ver algo belo, tinha que olhar para cima, para o alto. Mas se conservasse seus olhos no chão, não veria beleza alguma, pois Deus nunca mandou que fizessem nenhum tipo de piso. Aonde acampavam, utilizavam-se da própria terra do local. Enquanto o teto era indescritivelmente belo, o chão era feio, de terra. Assim é na vida cristã. Tudo em Deus é pedagogia. Então, você está dentro da igreja, não olha para esses bancos não, olha para o seu carro não, olha para a sua casa não, olha para, lá tem carro de fogo, lá tem mansões eternas, lá tem glória indescritível. Vamos parar os movimentos aí, por favor. Entende ou não? Então, por que Estevão, olha o que diz Atos 7, 55 a 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. E os outros clamando, ficou odiando, matou ele, e ele morreu perdoando. Mas Jesus estava de pé esperando ele. Entende ou não? Fita os olhos no céu. Olha para cima que a beleza é indescritível, a inspiração é santa. Tira os olhos dessa terra, desse ponto de vista, viu, irmão? Porque você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor funcionário do lugar que você trabalha, tem que ser honesto, tem que dar testemunho de vida, tem que viver de tal maneira que as pessoas saibam que você tem aliança com Deus. Mas viva
olhando para o alto. É de lá que vem. Amém? Então, encerrando essa parte do livro do escritor aos Hebreus, esse escritor está levando a igreja a acordar, a ter um sentido, a se levantar e correr firmemente a carreira proposta, a ter um alvo principal que é Jesus Cristo. E aí, estes têm que ter algumas coisas para esse treinamento. Eu vi uma reportagem de pessoas treinando para essas maratonas que tem final de ano em alguns lugares. Estão treinando para as maratonas, não é? E nós estamos treinando para chegar no céu. Com toda a responsabilidade que temos que ter aqui, mas estamos com o alvo de chegar no céu. Então nós temos que ser bem treinados, bem preparados. Uma das principais coisas da preparação é conhecer o que deve ser feito. Por isso muitos contratam, né? Eu vi uma reportagem do Kaká, que é cristão, que quer correr uma maratona, tal. E aí ele tem o man lá, não sei o que man, que é o que ajuda, auxilia ele, o professor, o instrutor. Tem outro nome. Aí, ele está preparando aquele camarada para correr aquela maratona, com os desafios, com tantos quilômetros, a distância que é a maratona e tudo mais. Nós estamos sendo preparados para correr a carreira do céu. Ele contratou aquela pessoa porque ele sabia a forma de preparação. E a nossa forma de preparação é conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra. E para estes corredores bem treinados, algumas coisas o escritor traz para eles. 12, 14, aí está dizendo o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer chegar lá? Quer ver o Senhor? Seguir a paz e a santificação. Enquanto você corre, seja seguindo a paz e a santificação. Certo autor ressalta que a santificação, como usada na epístola, é principalmente um termo ritual. Da mesma forma que sobre a antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar num recinto sagrado para adorar. Assim também, sem santidade, a visão final de Deus será impossível. Santificai o povo e amanhã haverá maravilhas no meio de vós. Está seguindo. Essa palavra ela vai tomando forma até no Novo Testamento. Mas a visão ela é originária lá atrás, na etimologia da palavra. Então separa esse povo, consagre esse povo, santifique esse povo, faça esse povo voltado para o céu, e amanhã haverá maravilhas no meio do povo. Várias palavras aqui no hebraico, kadosh, kodesh, né? Outras palavras no grego, agios, agatozune, e outras palavras correlatas, falam dessa palavra que vai evoluindo ao ponto de agora, por último, entendemos uma coisa: eu estou separado para sacrifício para o meu Deus. A palavra que veio lá dos cordeiros que eram separados no templo. Eles estavam ali separados para sacrifício. A palavra ágios vem dali. Agnos. E aí, eu tenho que entender que a minha vida com Deus é uma vida para Deus mesmo. E tem gente que diz que a santidade,
A santificação é uma consequência porque eu estou andando com Deus. Não. Seguir a paz e a santificação. A palavra seguir é persiga até achar. Presta atenção em nome de Jesus. Persiga até encontrar. Corra atrás. Faça a diferença. Mostre que quer. Aí que está o negócio, meu irmão. Com Deus, se você não mostrar que quer, não vai adiantar. Tem que mostrar que quer. Ele tem o poder de pegar um Manassés profano, mas mostrou que estava arrependido e que queria e transformar. Ao mesmo tempo que tem poder de desprezar Esaú, que chorou, mas não chorou porque errou com Deus, chorou porque perdeu coisas. Tem que ser de verdade. Deus faz a leitura, é da sua alma, é do seu interior. Deus não faz leitura de mãos levantadas, embora a palavra de Deus diz para nós levantarmos as mãos no santo templo. Deus não faz leitura da glória a Deus que sai da nossa boca, embora a Bíblia diz no seu templo dai glória. Não, Ele faz leitura da intenção da alma, Ele faz leitura da intenção do coração. Ele quer te achar rendido a Ele, voltado. Aí vem poder do céu e te muda. Mas ele manda outra coisa também. O versículo 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Os corredores bem treinados têm que manter a mente limpa. Quer chegar? Siga a paz, respeite os limites, siga a paz e mantenha a mente limpa. Uma das coisas que o diabo faz para empatar as pessoas, embaraçar as pessoas, levá-las ao pecado, é sujar suas mentes. Diversas coisas. Um sentimento de vingança, um sentimento de amargura. Não, mas ele me traiu, eu vou trair também. Ah, mas ele matou, também tem que morrer. Aquela coisa que vai sujando a mente. A mente traz pensamentos ruins e contamina o nosso coração. Está me perseguindo, vai ver o que vai acontecer, irmão. Lava a mente, isso aí é Deus que cuida da consequência. Falou mal de você, deixa Deus medir as palavras. Você ame, você perdoa, você compreenda, vira as costas para a vingança e se volta para Jesus e siga a paz com todos. Não entra nesse embaraço. Cada vez que você entra nisso e começa a falar, seu coração amargura. Está prestando atenção ou não? A única forma de se manter livre de tantos males que existem nesse século é manter a mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Não permita que o seu coração seja contaminado. Tenha êxito na caminhada da fé. Corredores bem treinados mantêm a sua mente limpa, o seu coração limpo. Se nós brincarmos, não chegaremos. Essa aqui é a carreira mais terrível de todas, porque nós temos um adversário. Lembra daquele brasileiro que estava na maratona e de repente um camarada doido foi lá, ele estava chegando, ia concluir a carreira, foi lá, impediu ele, derrubou ele. Lembra? Aquele era visível. O nosso inimigo é invisível. Ele quer que você pare,
Ele quer que você estacione, Ele quer te dar razão para você não estar na casa de Deus, Ele quer te dar razão para você não obrigar a esposa a vir, o esposo vir, o filho vir, a filha vir, mas você obriga a tratar aí no mercado, você obriga a lavar a roupa, você obriga a resolver o problema tal, você obriga a ir para a faculdade, você obriga a ir para a escola, mas o diabo diz, não obriga a ir para a igreja não, e Deus está dizendo, cuidado, mantenha a mente limpa, mas mantenha a disciplina. E aí nós temos que entender outra coisa então, valorizar as coisas espirituais. O que é? (16) Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, deixando as coisas espirituais, deixando a salvação por pratos de lentilha, por um momento de sexo, por um momento de telefone profano. Você sabia que a maioria das pessoas que abandonaram a fé, elas primeiro traíram por um prato de lentilha? Aí continuou indo na igreja, mas eu estou perdendo a emoção, estou perdendo a vontade. Sabe por quê? Porque teve um prato de lentilha na sua história. Lentilha é para a barriga. Vai para a barriga e vai embora depois. Deus é eterno. Salvação é eterna. Cuidado com meia hora de sexo. Cuidado com meia hora de alegrias. Nossa alegria é eterna. A nossa paz é eterna. Acorda, valorize as coisas espirituais. São elas que te mantêm. Está entendendo ou não? Aí ele está falando para nós, valorize a corrida final. Ele traz as exortações finais. E ele diz algo muito importante, Hebreus 13, por favor. Muito importante, como outras tantas maravilhas importantes tem aqui. 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, é imperativo, é um mandamento, imitai, atentando para a sua maneira de viver, é de Deus, então imita a fé. Versículo 17, diz assim, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem gente que faz o pastor passar a noite inteira chorando e angustiado. Ele está falando, obedeça. Por quê? Porque eles têm um ofício diante do céu. Eles têm que apresentar estas almas a Deus. É por isso que o pastor, que é pastor de verdade, chama a atenção, corrige, exorta, está errado, não é assim, é assim, assim, assim. O senhor quer mandar em mim? Não, eu quero a sua salvação, eu quero a sua libertação, eu quero a mudança da sua vida, eu quero que você chegue no céu, eu quero chegar naquele dia diante de Jesus Cristo e ouvir que eu pelo menos fiz alguma coisa certa. E o 24 diz, saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam. Tem gente que nunca cumprimenta a pastora, o pastor passa de largo, parece que está fugindo. O Josué chegou para Acã, meu filho, dá glória a Deus.
Tem gente que não consegue, porque está fugindo aí, está fugindo. Porque a coisa mais gostosa que tem é estar perto do pastor quando a gente é crente. Está falando, está trocando ideias, está conversando, está tirando isso, está falando das coisas de Deus. Está fugindo por quê? Porque tem um prato de lentilha que já foi para o pandu, como dizia minha mãe. Valorize a liderança. Valorize a oração do seu líder. Valorize a palavra do seu líder. Tem gente, irmãos, que é gente de redes sociais. Eu quero ouvir sobre isso, eu escolho o que eu quero ouvir. O fulano agora, o ciclano agora, o beltrano agora. Valorize a palavra que Deus usa a seu pastor. Essa palavra que Deus está dando para nós nesse seminário, tudo coisa que nós precisamos ouvir, que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Deus usa o pastor para mudar a nossa vida, e Deus usa itinerante só para dar uma alegria para nós, mas que muda a nossa vida é a palavra pastoral, é a palavra de pai espiritual, é a palavra de libertação espiritual. Aí tem gente que não procura o pastor, por quê? Aí procura o fulano, procura o ciclano, procura o fulano, procura outro ciclano, por quê? Porque o pastor sabe o currículo da pessoa. Dia tal você fez isso, você lembra aquele negócio? Você lembra que Deus falou que não era para fazer isso? Você lembra? Ai, pastor. Mas, uai, você quer vencer na vida? Você tem que lembrar as coisas que você errou, aquilo que Deus falou e você não fez, então agora ouça e faça. Melhor coisa que tem. Você evita o trabalho para o psicólogo. O psicólogo ele vai deixar tu ficar lá, o psiquiatra, e vai ficar te ouvindo, para depois fazer uma leitura e tentar te ajudar. O pastor já sabe a sua história. Ele não vai nem tentar adivinhar o que tem que receitar como psicólogo. Ele já vai falar, seu problema está aqui, seu problema está aqui, e você foi lerdo nisso, você não fez aqui, você brigou lá naquela hora, você que fez isso aqui, então quer consertar? Por isso um dos mandamentos é obedeça. Porque o pastor vai querer sua salvação. E outra coisa, valorize a doutrina. O que é doutrina? Didaquê no grego, conjunto de normas bíblicas, ou um conjunto de normas que me faz viver de tal maneira que eu vou chegar no céu. Gostou dessa ou não? Versículo 9 diz, do capítulo 13, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. O contexto aqui é o prato de lentilha, que de nada aproveita aos que a eles se entregaram. Valorize a doutrina bíblica do jeito que você precisa ouvir. Pastor, não gosto dessa igreja, não vou procurar uma igreja mais light. O senhor é meio pé, como que fala? Pé na jaca, pé no balde. Tem negócio de pé mais aí. É porque, não, peraí, você escolhe uma coisa. Você quer servir a Deus conforme a palavra, ou você quer servir a Deus conforme o seu pensamento? Você quer servir a Deus conforme o que você pensa, ou você quer servir a Deus conforme o que Deus quer que você faça? Porque hoje nós temos igreja para todos os gostos. Todos os gostos. Quer uma igreja de homossexuais? Tem. E lesbianismo. Quer uma igreja para o nudismo? Tem. Tudo em nome de evangélico. Tem igreja do nudismo. Já até dei estudo aqui para vocês algum tempo atrás. Está lá o pastor nu. Ainda bem que o púlpito era de madeira.
de trás do púlpito com a Bíblia aberta, os irmãos sentados nus, naturalistas, com as Bíblias abertas. Pelo amor de Deus, irmão. Não, mas é evangélica. Ah, então tá. Tem a igreja evangélica do rock pauleira, heavy metal, de bater cabeça. O cara vai... E aqui o cabelão batendo assim. Jesus, ele é o cara. O Jesus deles quer usar eles sem transformar. O Jesus do nudismo quer usar eles segundo o que eles pensam na cabeça deles. Aí tem a igreja do forró, terminou o culto, aí tira os bancos tudo e vamos. É 2 para lá, 2 para cá e o fogo pega, só que o fogo da carne. Tem a igreja do espetáculo, você entra lá, parece que entrou num planetário do século 30. E tem a igreja que prega a Bíblia, que fala que Deus converte, que Deus transforma, que Deus liberta, que fala que o ladrão deixa de ser ladrão, que o mentiroso para de mentir, que quem está em pecado tem que confessar e arrepender. Mas a escolha é sua. Mas os que querem chegar no final valorizam a doutrina. E o versículo 15 diz o quê? Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quem quer chegar no final da corrida valoriza a adoração. O autor havia falado a exaustão nos capítulos anteriores sobre o sistema de sacrifício levítico. A nova aliança tornara totalmente dispensável tal sistema. Em Cristo, sob a nova aliança, os sacrifícios são de outra natureza e acontecem em outra dimensão. Louvor, adoração e ação de graça são formas legítimas de sacrifícios na nova aliança. O serviço a favor dos santos e a comunhão são também lembrados como uma poderosa forma de adorar a Deus. Versículo 16. Adorar a Deus não é simplesmente cantar, é principalmente sacrificar. Sacrificar. E aí sacrificar fala de tudo quanto é sentido. Porque se você gosta de rock, mas essa música não glorifica a Deus, você sacrifica e não tem mais. Eu gostava de todos os ritmos e todos os sons. Tem pessoas que pregam por aí, vocês já ouviram muito, que Deus é o Deus de todos os ritmos e todos os sons. Não. Deus é Deus daquilo que glorifica Ele. E nem todos os ritmos e todos os sons glorificam a Deus. E tem ritmos que se tocar aqui, a maioria aqui tem que segurar muito para não levantar e já cair na margaça. Porque a música, as notas, dependendo eu já dei um estudo aqui sobre o rock, elevam a adrenalina das pessoas, produzem um efeito semelhante ao que a cocaína produz. Êxtase. Então, Deus é o Deus desse ritmo, e aí porque eu falo em nome de Jesus, e aí o povo vai estar extasiado, é Deus que está agindo ali. Cuidado, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa bem simples para nós encerrarmos. O louvor não é para a igreja, o louvor é para Deus. Quem aqui já sonhou com música no céu? Levante a mão. Quem já sonhou com música no céu? Olha aí, eu também. Alguém aqui ouviu algum rock, alguma balada, algum som diferente lá, assim, desses que nós estamos falando? Os que sonharam e o som era só de adoração, levante as mãos. Todos. Porque o som no céu é para a glória de Jesus. De que eu sonhei com
com uma sinfonia, adorando o Senhor, e aquelas pessoas cantando, as vozes se misturavam, era algo fantástico. Eu acordei, aquela sinfonia ficou na minha alma. Adoração. A igreja não canta para a igreja canta para Deus. Por isso é sacrifício de louvor. Ah, mas eu gosto do ritmo tal. Não, espera só um pouquinho. Vai cantar para Deus ou para os homens? Para Deus. Então é o ritmo que Deus gosta. Por isso que é sacrifício também, em todas as áreas aqui, mas também nessa área. Sacrificar. E tem pessoas que dizem: ah, eu gosto de chegar na igreja só na hora da palavra. Você está bem desvirtuado. Porque adorar é algo que é prazeroso no coração de quem ama Deus e sua palavra. Eu não sei cantar, irmão. Tem certeza que você não era pior do que o Elísio. Oh, meu Deus. Mais ou menos isso, não é? Quem lembra? Aí ele falou: pastor, eu gosto demais que eu sou caminhoneiro. Eu sei. E no caminhão eu canto mesmo. E aí, pastor, não tem ninguém perto. Jesus falou que fica agradável, que ele gosta, e gosta mesmo. E gosta mesmo, porque o que agrada a Jesus não é o tom da voz, nem a afinação, é o coração. É o coração. Entende ou não? Mas mesmo com aquela voz, o Elísio, o que eu quero chegar aqui? Ele cantava e queria cantar mais. Então alguém diz: eu sou desafinado, não é porque não quer cantar, não é porque está com vergonha, é porque não quer cantar. Porque o desafinado gosta de cantar. Lembra da irmã Lúcia no coral? Lá, 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 lá. É. Mas ela gostava de cantar e Deus recebia. Nós temos que pensar mais em qualidade espiritual do que em qualidade técnica. É bom que o grupo de louvor tenha qualidade técnica e tudo mais, claro, fantástico. Mas quando se pensa em adoração, a qualidade primeira é de coração. Às vezes o grupo de louvor vai cantar aquela coisa que fica um coral perfeito, mas não chega no céu, se não tiver de coração. Então Deus primeiro quer o nosso sacrifício. A voz não está legal, não? Então canta. E no meio de todo mundo a voz mistura. E a gente canta. Quer chegar no céu? Quer chegar no céu? Respeita os limites, mantenha a mente limpa, valoriza as coisas espirituais, valoriza a liderança, a doutrina, valorize a adoração. Isso mantém a sua vida forte. Mantém a sua vida de fé levantada. Isso te faz alimentado. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Deus cuida de mim na sombra das suas. Eu amo. Vamos ver se você está valorizando o ensino. Se na vida não tem Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, outras portas se abrem. Eu preciso.
Levante suas mãos e diga: Deus cuida de mim na sombra. Aleluia. Eu amo e não ando sozinho, não estou sozinho, pois... Dá um tempinho. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. E não ando sozinho, não estou sozinho, você, Deus cuida de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda dando glória a Deus. Faça tudo isso olhando para Jesus. Ele merece, Ele merece, Ele merece. O meu Senhor merece, o meu Senhor merece. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por toda esta palavra, pelas instruções dos céus. Nos ajude, meu Deus, ajude a igreja, a nós. Ajude-nos a entender, Senhor, estas coisas tão simples e tão profundas para as nossas vidas na carreira que nos está proposta. Ajude cada servo, cada serva, cada família, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, os pais. Ajuda, meu Deus, a igreja a se levantar e se colocar pronta. Assim abençoe a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos orar pelos irmãos que temos orado. Deus abençoe nosso querido Olavo, irmã Sandra, desde Newark, nos Estados Unidos. Estamos juntos, meu querido irmão. Deus abençoe todos os irmãos, Sônia Souza, que sintonizam conosco pela internet. Ivonete Rezende, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Maria Miguel, Deus abençoe. Francismar Gondim, meu querido, Deus te abençoe, meu amigo. Vicença Souza, Deus abençoe, irmã Vicença, sempre conosco, né? Adelaide está aqui, gente. Deus abençoe, irmã Zoraida, do Rio Grande. Irmã Kátia Mochita, dos Estados Unidos. Deus abençoe vocês. Cida Romero, Elaine César, Juliana Alves, Edeusa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Emanuel, pelo Guilherme, pela Ivoneide, pelo José Inácio, papai da irmã Ana, Pedro Marques, Ronaldo Alves, Jorge e família, Alexandre, Reginaldo de Souza, Paula, Áurea Teixeira, Patrícia Gomes e a filha Ana Beatriz, Paulo Silva Sobrinho, está desaparecido desde 18, irmão. Quem crê que até quinta-feira a gente tem a resposta? Quem crê de verdade? João Vitor Lopes, Jorge Luiz, Tatiana, Janaína, Silvio, 67 anos, e Maria, 84 anos, estava ali ao lado do João Batista, meus irmãos, e eles ainda estão internados com Covid. E nós vamos orar por eles, amém? José Magalhães da Silva, Vitor, 80% dos pulmões, Covid. E os irmãos que temos orado. Vamos orar? Você que está enfermo e crê no milagre, creia agora. Creia agora no milagre, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, visita agora, visita os enfermos, liberta, arranca os males, arranca o câncer, arranca o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, corrige essa tíbia,
faça um milagre. Meu Deus, abençoa este cérebro, não tem mais nada, está abençoado, está 100% saudável. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, opera a cura, arranca a Covid, as infecções, o mal, cura os infectados, em nome de Jesus. Abençoa a Mãe Maria. Abençoe segundo o teu poder, meu Pai, o Vitor, faz um milagre, opera dos céus, entrega a vitória. Abençoa o irmão Jair e Creuza, Maria Inês, toca na vida da irmã Nildete com a obra completa. Maria Freitas, meu Pai, ajuda ela, cura agora, cura o irmão Gilberto, faça um milagre. Cura o irmão Exaltino, Senhor, faz um milagre, cura o Nivaldo, restaura da cirurgia, faça a obra. Divina Ivonete, meu Pai, opera. Evangelista João Batista, completa a obra. Família, presbítero Eduardo, toca nele, repreende o estado febril, tudo que provoca, cura o teu servo agora, derrama azeite sobre a cabeça do teu filho, o milagre aconteça, em nome do Senhor. Visita Angelita, em nome de Jesus, faz a obra, faça a obra no Josias, meu Pai, e assim abençoe o Edson Pavaron, Senhor, dá saúde, repreende o mal, visita agora, toca com poder, guarda os teus filhos, opera maravilha, Senhor do céu. Quem crê agora que o Senhor está curando, cura agora, arranque esse mal, Senhor. O Senhor é maior que essa enfermidade, e no nome de Jesus ordeno, sai enfermidade, sai pedras, sai infecção, sai inflamação, sai dores, e tudo que provoca as dores, receba a cura, receba o milagre, receba a obra do Senhor. Abanto, carabanta, arabai. Visita pela internet, opera, meu Pai, nesta vida que está crendo agora, abre essa porta, envia esse milagre, meu Deus, esse dinheiro apareça na mão do teu filho agora, opera essa vitória, opera esta bênção, entrega agora, Senhor, tu és Deus, e eu profetizo a tua vitória da parte do Senhor, no nome do Senhor Jesus, sobre estas vidas que creem agora e dão glória a Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Hoje tem pastel de carne, pastel de frango com bacon e caldo de cana naquela porta que está se abrindo. Você entra na nossa cantina e já sai de lá também, sem aglomerar, é bem tranquilo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você que quer nos ajudar, está fechado lá, cadê o Nilson? Tesoureiro Nilson está aqui, o Nilson vai lá, se alguém quiser ajudar nós lá na obra de trofa, tá bom? Curva a sua cabeça, que Deus te abençoe, e que você não pare na sua caminhada. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja que está correndo a carreira que lhe está proposta. Seja assim até a nova Jerusalém, na eternidade, com Cristo Jesus, nosso Senhor. Os que recebem e concordam vão dizer: Deus te abençoe e tome assento. Internauta, não se esqueça, nós temos uma carreira, nós temos uma vida, nós temos que ter atitudes que nos faça manter nessa carreira e nos faça alimentados na fé. Prossiga obedecendo a palavra, agradando-se do Senhor, e com certeza não faltará graça. Deus te abençoe.